eles fazem parte de uma apresentação recente que eu dei lá no Mackenzie, para todo o corpo docente. Então ele foi preparado para falar com gente não crente primariamente, eu não sei se vocês sabem, mas o número de docentes que professam a fé na nossa universidade, e corta o coração dizer, na nossa universidade, é uma porcentagem pequena. Mas a gente tem insistido que pelo menos eles vão ouvir. E haviam me pedido a semana pedagógica, sempre começa com uma apresentação minha, para que a confessionalidade esteja lá na primeira vista para os professores. E já tendo tratado de alguns temas ligados à epistemologia e tudo, me foi pedido de forma específica que desenvolvesse com eles alguma coisa em termos da estética. E aí eu falei que eu ia trabalhar com eles a ideia de que o belo é um possível ponto de integração para a transversalidade. A razão é simples, para vocês eu conto o segredo, tá? Se não espalhar. É que o belo, assim como a verdade, é o que é porque aponta para a transcendência. Se aponta para a transcendência, serve como ponto de começo para a gente integrar várias áreas diferentes. Mas todo mundo viu anunciada que a palestra lá ia ser o belo como perspectiva interdisciplinar. E estava todo mundo querendo, como que o belo é perspectiva interdisciplinar? Então eu comecei a palestra com o próximo slide. Isso é belo, certo? Produzido mais ou menos na época da Reforma, quando os ares já eram os ares que antecediam a Reforma, a beleza aqui mas o problema não está onde vocês estão pensando. O problema é que essa arte diz alguma coisa. E eu quero mostrar o que ela diz. Vamos fazer uma brincadeira? Pula para o próximo. Algum de vocês já notou isso? Como vocês sabem, o pintor da Capela Sistina fazia experiências de anatomia. Foi ele que nos deu os primeiros desenhos anatômicos mais exatos. Inclusive, os melhores desenhos anatômicos do cérebro humano que já haviam sido feitos até naquela época. Próximo slide. Até identificando algumas áreas do cérebro. Próximo slide. O desenho que está sobreimposto é um desenho de um cérebro de um livro de anatomia moderna. Um livro moderno de anatomia. O que será que ele queria dizer com isso? Próximo slide. Você tem duas possibilidades. Ou ele estava querendo dizer que a semente divina, a centelha criadora, reside no próprio cérebro do ser humano, ou mais provavelmente pelo tipo de filosofia que ele representava, ele estava querendo dizer que ali você tinha simbolizado aquilo que é racional, aquilo que distingue o ser humano dos outros seres, que na cabeça dele era puramente racional. E eu acho que é equivocado. Mas nunca se engane, a estética é um caminho para a comunicação e ela nunca é descomprometida de dizer algo. Não existe entretenimento? Existe. Mas a conceituação estética que é colocada nas coisas, ela é sempre um portador de ideias. Ela nunca aparece no vácuo. Qualquer que seja o uso que você faz. Vamos para uma coisa bem mais dentro da nossa tradição? O rei Tiago mandou traduzir a Bíblia, e ele queria uma Bíblia no vernáculo, e uma Bíblia que tivesse um texto agradável de se ler. Ele foi tão bem sucedido que esse texto ainda é usado em língua inglesa, e é uma das traduções mais belas em termos de quão agradável ela é para a leitura. Ele mandou que pessoas específicas traduzissem partes específicas. Mas ele teve uma proibição. E a proibição é que os tradutores dos textos não deveriam ser conhecidos. Não era para ninguém saber quem traduziu o quê. Para que não detraísse do valor do texto das Escrituras. E especialmente no livro dos Salmos, houve um cuidado muito grande para que isso não acontecesse.
E os salmos não podiam ter a identificação de quem os traduziu. Vai para o próximo. No entanto, o Salmo 46, eu acho que nós sabemos quem traduziu. Eu não vou pedir para vocês fazerem isso, porque vai detrair do tempo que eu quero gastar na palestra. Mas se vocês contarem 46, o Salmo 46, no ano em que o Salmo 46 foi traduzido, na Bíblia King James, um certo poeta britânico de muito destaque tinha 46 anos de idade. E no Salmo 46, se você contar 46 palavras, o teste está aí para fazer, a partir da primeira, você chega nesta palavra. E se você for de trás para frente e contar 46 palavras de volta, você chega nessa palavra. Por isso ele é conhecido como o Salmo da Assinatura. Porque quase falei o desgraçado, mas não é desgraçado. Se ele era crente, não é desgraçado. Mas o louco, maluco do tradutor, parece ter assinado a sua tradução. Se você for lá e olhar no original, você tem outras possibilidades de tradução, tanto para a lança, quanto para a lança que, mais do que treme, sacode nas nossas traduções. Tá? Mas isso foi o que ele fez. Eu queria mostrar para vocês que alguém que trabalha com arte sempre tem alguma coisa em mente e sempre vai estar preocupado em utilizar-se daquela arte e do senso estético para comunicar alguma coisa. Quer seja para chegar num lugar que deveria ser extremamente sagrado, certo? Uma capela, Capela Sistina no Vaticano. Não estou endossando a Capela Sistina e nem o Vaticano, mas eu estou dizendo, qualquer um contratado para pintar o teto de lá deveria estar pensando, e aí a gente fica meio sem entender exatamente o que foi que ele fez com aquele simbolismo. Talvez você diga, bom, você está pegando algumas coincidências e esse é um jogo que dá para fazer com muita coisa, não deve ser real. Eu não estou muito preocupado se é real ou não. E quando eu apresentei isso para os professores, o que eu queria chegar com eles é no ponto de dizer que a questão estética, de que o ferramental estético e de que as preocupações estéticas, elas estão no mesmo direcionamento e são passíveis das mesmas reflexões que aquelas que nós conhecemos como mais puramente epistemológicas. A gente tende a pensar que é só quando eu falo com a intenção de falar a verdade que eu comunico. E a comunicação proposicional, de fato, para nós nunca pode ser ignorada. Ela é central na nossa vida como cristãos. Mas a estética sempre acompanha a comunicação proposicional, integrando aquilo que se pode dizer proposicionalmente com outros aspectos da nossa experiência como seres humanos. Pula, acho que vai pular uns 4 aí. Pode pular, pode pular, pode pular. Aí. Está aqui um ímpio. Às vezes eu gosto de pegar essas citações, quando elas são citações que deveriam ter sido feitas por um crente, porque é um jeito de despojar os egípcios. Sabe o que eu quero dizer com isso, né? Tem que despojar os egípcios. Tem que tirar aquilo que eles estão usando, mas que é capital emprestado, porque eles não teriam direito no sistema deles. E eu acho brilhante essa definição. Beleza é o sorriso da verdade quando ela contempla sua própria face em um espelho perfeito. Abelardo dizia que se o conhecimento é um espelho diante da verdade, a beleza, a arte seria um espelho diante da beleza. Está mais ou menos nessa linha. A conceituação daquilo que é belo nem sempre é fácil. E por isso ela nem sempre é valorizada por nós. No entanto, a palavra de Deus enfatiza de maneira muito marcante não apenas a beleza de Deus, a beleza da santidade e o fato de que Deus fez tudo belo a seu próprio tempo, mas enfatiza o fato de que nós devemos comunicar a nossa verdade
com a beleza, como se essa verdade sorrisse diante de um espelho e esse reflexo fosse um reflexo de beleza. A discussão sobre... Aqui para a parte onde eu estou trabalhando com o material que usei lá com eles e eu vou começar a trazer algumas outras coisas. Mas vai para o próximo slide. A discussão da história da beleza, da questão do que é o ideal de beleza e tudo, talvez valha para nos ajudar um pouco. O começo da reflexão sobre o que é estética, reflexão mais formal, está lá na Grécia Antiga, e é ali que nós recebemos, de lá que nós recebemos aquilo que nós chamamos de padrões clássicos de estética. Inclusive, os artistas e os filósofos tinham conceitos diferentes de beleza. O termo grego que era usado no grego clássico, na Grécia Antiga, para fazer essa referência à beleza, quer fossem os artistas ou os filósofos que discutiam a beleza, alguém aí quer dar um chute? É uma das palavras que vocês estão bem familiarizados. Quando o sapato está apertando no pé, ele está pegando no... Qual que é a palavra? Calos, cali. Essa é a palavra que era usada por eles. Essa palavra é do Novo Testamento, também aparece. E eu vou discutir um pouquinho isso daí com vocês. O conceito incluía um senso de proporção e harmonia. E aí vai ser Pitágoras que vai enfatizar mais isso daí, e ele vai, inclusive, acrescentar o elemento de que é proporção e harmonia e conformidade com o propósito, que é isso que produz em nós a experiência daquilo que é belo. Já na Idade Média, a beleza tinha muito a ver com luz e cor, tá? Riqueza e pobreza, ornamentação simbólica, e os teólogos e os filósofos diferiram durante toda a Idade Média, porque lutavam para a hegemonia dois conceitos, aquele dos gregos antigos e um mais cristão. E o conceito cristão incluía alguns elementos novos, simplicidade como um valor estético, a beleza como algo que seria, de certa forma, sem ostentação, e esses conceitos, então, competiram muito com o conceito grego. Tem uma outra coisa que nunca pode ser esquecida. Para muita gente, a beleza sempre precisou historicamente aparecer em contraste. Então, a ideia de que o belo e o feio existem para contracenar um com o outro. Tem uma música de um amigo, irmão nosso, que muitos de vocês conhecem, no qual falando sobre a existência de momentos difíceis na nossa vida, e usando a metáfora de uma tapeçaria, ele diz que são precisos fios cinzas e tristes para fazer contraste com as cores brilhantes, que nos agradam. Então essa conceituação é aquela que leva a histórias como A Bela e a Fera, como essa ideia de contrastar feiura e beleza como uma forma de destaque da beleza. Pode ter algum valor didático, mas eu quero discutir um pouquinho isso no contexto nosso de igreja do Novo Testamento e de igreja pós-reforma. Pula mais um. Um outro elemento que na história do conceito aparece muito é a relação entre beleza e racionalidade. Aquilo que outros chamam de dialética da beleza, onde paixões, liberdades e crueldade e crueza são contrastados com aquilo que é organizado, com aquilo que é racional, com aquilo que é estruturado. Com Kant, nós temos, como filho de uma mente pós-protestante, um novo conceito de beleza, como se beleza fossem, Kant dizia, os ecos do grande espírito. Ele não consegue dissociar a beleza de uma forma bem hegeliana. A beleza seriam esses ecos do grande espírito e estaria ligada com a ideia de liberdade. Bom, os outros pontos não vão ser necessários para nós aqui. Pula 1, 2, 3, 4. Vai até uma foto do Humberto Eco, esse barbudo simpático. O Humberto Eco, homem não cristão,
que dizia com toda clareza, um pagão, e que dizia com toda clareza, ah, como eu queria conseguir crer como creem aqueles que creem. Dizia, quase que repetindo o que Freud deixou registrado por escrito, dizendo, tenho inveja daqueles que conseguem crer, porque para eles o mundo tem sentido, para eles a verdade existe, para eles a esperança existe. Ele discute, vai ser difícil para vocês lerem, eu leio para vocês aqui. Ele diz assim, é possível, não obstante os diversos conceitos de beleza, que existam regras singulares e válidas para todos em todos os séculos. Ele admite a possibilidade. Aí ele diz, nós não tentaremos buscar essas regras a todo custo. Antes, destacaremos as diferenças. Cabe ao leitor buscar qualquer unidade subjacente às diferenças. E eu queria chegar até aqui e mencionar isso para vocês, porque o que o mundo pode nos oferecer, no máximo, em termos de conceituação e de avaliação de estética, é isso. É fazer contrastes e dizer, cabe a qualquer um tentar achar algum ponto de unidade. Mesmo quando alguém admite, é possível que exista um ponto de unidade, é possível que existam regras para dizer o que é belo e o que não é, mas Humberto Eco diz, eu não posso fazer isso aqui, cada leitor vai ter que fazer por conta própria. Então, quando alguém diz para você, beleza está no olho da pessoa que vê, beleza é uma questão relativa, quando alguém disser, beleza é um fator individual, quando alguém disser para você, eu gosto de culto assim, eu gosto de culto assado, e cada um acha belo aquilo que gosta, lembra, essa é a posição secular básica, de relativização. Até quando se admite, talvez existam alguns conceitos gerais, mas no final das contas cada um vai ter que achar o seu. Não é isso que nós encontramos quando olhamos para o mundo que Deus criou. Alguém sabe o que é a proporção mágica que as pessoas chamam? Na hora que eu mostrar um desenho, vocês vão ver. Vai para o próximo, por favor. Esse formato aqui pode ser transformado num código matemático. É o código de Fibonacci. É uma progressão matemática específica e que pode continuar indefinidamente. E se você transformá-la em desenhos, você vai descobrir uma forma essencial que está presente em quase tudo que você vê e experimenta na natureza. Você vai descobrir que, por exemplo, o equilíbrio de um rosto, que nós poderíamos chamar de um rosto perfeito, é um reflexo dessa forma e destas proporções. Você vai descobrir que esses padrões se repetem e que Pitágoras, lá atrás, que falava que harmonia, proporção e alinhamento com propósito eram essenciais para se dizer o que era belo e não era, ele não estava completamente errado. Ele só não tinha o referencial para dizer qual é o propósito. Então, o alinhamento com o propósito que ele podia fazer era relativo, era com os propósitos relativos, com os propósitos a curto prazo. Mas e se eu tivesse clareza quanto ao propósito? E se eu soubesse o começo e o fim da história toda? E se eu tivesse uma teologia que me dissesse onde tudo começou e onde tudo termina, pelo menos nessa fase da epopeia humana nossa encarnada? Será que eu tenho? Agora me ajuda, não me deixa falar sozinho. Onde é que tudo começou? Dá a data, por favor, onde que tudo começou? Ou pelo menos o lugar. Onde é que a nossa epopeia começou? Vamos lá. Não. Se você acha que começou no Éden, você ainda está enganado. Começou quando, antes de existir tempo, o mundo ou qualquer coisa criada, Pai, Filho e Espírito Santo, em perfeita comunhão, habitando juntos, resolveram fazer uma reunião do Supremo Concílio, que a gente chama de Conselho da Soberana Vontade de Deus. E Pai, Filho e Espírito Santo juntos pactuaram entre si, num pacto pré-temporal,
E aí eu peço perdão, como faço todas as vezes que eu me refiro a isso. Porque eu preciso usar a linguagem antropomórfica, não tem jeito de eu escapar. Mas a Bíblia me autoriza isso. Então me permitam agora não fantasiar o que não aconteceu, mas explicar para vocês, em linguagem bem nossa, mais ou menos como pode ter sido. A ideia geral vocês vão pegar. Pai, Filho e Espírito Santo em pleno amor. Imagina só, se eu chegar para você e falar, e aí, cara, o que você está fazendo aí sozinho nos seus pensamentos? E você disser, estou curtindo a mim mesmo, eu sou apaixonado por mim. O que eu vou dizer? A Santa Trindade é o único ente, o único ser, que na eternidade sempre pôde experimentar amor com alteridade, o senso do outro, e sempre pôde experimentar o amor a um e o amor comunitário. O Pai ama o Filho e ama o Espírito. O Pai e o Filho juntos amam o Espírito, e o Espírito e o Filho juntos amam o Pai. E o amor deles é aquele amor que é para alguém que é igual, mas diferenciado. Ele é um amor que nunca é narcisista. Muitos de vocês conhecem meus gêmeos, agora já estão crescidos. Vão terminar em breve a universidade, o Daniel e o Rafael. Quando eles eram pequenos, às vezes eles estavam de bom humor. Eles ficavam na frente do outro e um virava e falava, você é tão bonitinho. Quando eles estavam com raiva, um olhava para o outro e falava, seu feio. E eu sempre ri, porque ao fazer isso, eles estão falando deles mesmos, pelo menos na aparência física. Pois Deus pode olhar para o outro e olhar para Ele mesmo e exercer esse relacionamento de amor. Então não havia carência nenhuma na Trindade. Mas Pai, Filho e Espírito Santo em perfeita comunhão. E é como se de repente já é linguagem inadequada, tá? É parte da nossa experiência. Mas eu preciso falar. De repente o Pai virasse e dissesse, esse amor que eu experimento, eu, você e Ele. Podia usar as três pessoas. O amor podia ir nas três direções, das três pessoas. Qual de nós pode fazer isso? Nós só podemos fazer isso quando estamos juntos, certo? Aí eu posso. Eu, você, nós e Ele. Tá, mas aí nós temos que estar juntos. Talvez aí seja uma dica do que quer dizer quando fala, criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea o criou, tá? Talvez a alteridade e similaridade da criação original seja isso, o igual, mas o diferente. Mas o Pai dizendo, esse amor é tão maravilhoso, que eu tive uma ideia, desculpa a inadequação, mas o que a Bíblia me diz é que o Pai disse, farei para mim mesmo um povo, e eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo, e eu vou escrever a minha lei no coração deles, e eles serão um só conosco, como nós somos. O Pai propôs um pacto de criação de objetos do amor da Santíssima Trindade. E o Filho, empolgadíssimo com a ideia do Pai, o que ele propôs? Linguagem antropomórfica, mas necessária para pegar o conceito. O que o Filho propôs? Ótimo! Então eu quero ser o veículo para que eles sejam criados e eu quero ser aquele que os redime e traz em comunhão conosco. Aí você vai virar para mim e falar, ih, já vai o supralapsariano. E eu vou te dizer que esses dois termos estão inadequados. Infra, supra, está inadequado. O ponto é que se você jogar fora o pacto trinitariano, intratrinitariano, pré-temporal, você joga fora o aliancismo. E a teologia reformada junto. Tá? Então não é uma discussão de dois conceitos que eu acho que são defeituosos, infra ou supra. Eu acho que a discussão toda está errada. Eu acho que essa discussão, você é infra ou você é supra, é como virar para você e falar assim, cara, estou pensando em matar minha mãe, mas eu quero ser ético. O que você acha que é menos ruim? Matar ela com revólver ou com veneno? Você vai virar para mim e falar, a discussão toda está fora de lugar. Ou você vai virar e falar como a Nancy Pierce me ensinou, você vira e fala assim, cara, você não está nem errado. Para estar errado, teria que estar um pouco mais próximo.
Não chega nem a estar errado, de tão ruim. Mas o Filho disse, eu vou ser o instrumento da criação e da redenção deles. Eu vou ser o redentor desse povo. E de fato, a Bíblia fala que nós somos criados pelo Filho, pela palavra, mediante o Filho. O Pai nos criou mediante a palavra, mediante o Verbo, mediante o Filho. E por meio da água, né? Usando água, né? É o que está no Novo Testamento. E o que o Espírito disse? Ah, mas eu não perco essa daí, nem morto. Estou junto. O que o Espírito propôs? Perdoa a linguagem antropomórfica. Mas o Espírito disse, então eu quero ser aquele que dá vida, e eu quero ser aquele que restaura e cola com o Filho de uma forma inseparável. Para que como nós experimentamos comunhão, eles experimentem conosco por intermédio do Filho. Nós nunca vamos ser deificados, incluídos na Santa Trindade, mas por intermédio de Cristo estamos para sempre colados com a Santa Trindade. Essa é a realidade para os eleitos. Aqueles que Deus, desde antes da fundação do mundo, planejou quando Ele disse, farei para mim um povo, eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus. E a sua lei será, e a minha lei escrevo no coração deles. Essa é a promessa. Se você não puser o começo ali, a gente já perdeu o referencial que precisa até para o julgamento estético. E a gente vai começar a discutir estética como opinião. E para não deixar de ser bem prático, porque para alguns de vocês talvez eu esteja fazendo uma viagem mais puxada em alguns pontos, talvez seja pressa, mas para ser bem prático, até as discussões do que se faz ou não se faz num culto para que ele seja um culto belo e agradável a Deus, estão relacionadas ao seu referencial de transcendência. E se ele não for grande o suficiente e não tiver alicerçado no próprio ser divino, então o seu sentido e o seu sentimento quanto à criação e aquilo que deve ser refletido de belo na criação vai ficar defeituoso. Mas onde é que acaba? Tá bom, não começa no Éden, começa num projeto de Deus. E onde que acaba essa fase? Eu falo essa fase, daqui a pouco eu explico por quê, mas onde que ela acaba? Minha compreensão, ela acaba quando nós lemos, eis agora o tabernáculo de Deus com o seu povo, eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, e habitarei com eles, e escreverei a minha lei nos seus corações. E aí de lambuja, Jesus vira e fala, eu vou enxugar a lágrima deles. Eu sou o alfa e o ômega, eis que todas as coisas se fazem novas, novos céus e nova terra. É ali que acaba o jardim da infância no qual vivemos. É ali que acaba a escolinha. E essa vida aqui é um playground, não no sentido de desrespeito, mas no sentido de que é um lugar onde Deus está nos preparando para sermos aquele povo. O projeto dele sempre foi esse. Ele não veio com esse projeto para consertar alguma coisa que errou. Sempre foi esse o projeto. E isso marca as aspas que cobrem a epopeia humana como nós conhecemos. Agora, ela não acaba, porque novos céus e nova terra diz que essa fase acabou, mas que algo novo está por vir. Eu não sei o que vai ser. A Bíblia fala pouco exatamente do que vai ser e eu tendo a não gostar de especular a respeito. Mas sei que se o que existe aqui é semente do que um dia vai existir em perfeição, vai ser maravilhoso. E sei que se aqui eu almejo o dia em que eu vou experimentar unidade com Pai, Filho e Espírito Santo, lá eu vou construir em cima do alicerce de uma unidade real com Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que a lei dele vai estar escrita no meu coração. Esses são os dois parâmetros que estabelecem para mim essa referência a partir da qual eu quero fazer julgamentos de valores. E os julgamentos estéticos, na minha opinião, são julgamentos de valores. Agora deixa eu começar a revelar um pouco as minhas cartas guardadas na manga. Tá? Quando se divide as áreas do pensamento, da reflexão filosófica e tudo, e você pode fazer isso na filosofia acadêmica, mas você faz isso na prática também. A gente considera 3 áreas principais de reflexão. Uma delas é relacionada à natureza do saber, tem por objeto final de busca a verdade, certo?
E ela se chama epistemologia, ou teoria do conhecimento. Ela discute como e se é possível saber de verdade, como distinguir verdade de mentira, porque ela tem por objetivo, no final das contas, chegar ao conhecimento da verdade. Há um outro campo de reflexão filosófica que, quer seja na filosofia acadêmica ou não, vai tratar da questão do ser, o que é a real natureza das coisas, o mundo é real ou ilusório, o mundo é... Como que a gente chama essa área de reflexão? Metafísica ou ontologia. Dependendo da linha que você tiver, você vai escolher um nome sobre o outro, mas os dois nomes são válidos. E há um terceiro campo de reflexão, na qual você não está considerando necessariamente a possibilidade de conhecer o mundo e nem a realidade do mundo. Você está considerando como que você deve se comportar ou andar nesse mundo. Esse é o campo que a gente às vezes fala, o campo da ética. Eu creio que é melhor usar um nome mais amplo. É o campo de teoria de valores. Como é que eu avalio as coisas no mundo? Como é que eu descubro os caminhos para avaliação? Curioso que quando Jesus disse para os discípulos, eu vou preparar lugar para vocês, e eles disseram, nós não sabemos chegar lá, me ensina o caminho. O que Jesus respondeu? O que ele respondeu? Eu sou o caminho. Eu sou e eu sou. Eu não usei essas três expressões, esses três conceitos. Não é interessante que Jesus basicamente disse, eu sou o que vocês estão buscando o tempo inteiro, vocês querem uma teoria de conhecimento? Eu sou a verdade. A verdade é pessoal. Ah, vocês querem uma teoria de valores? Eu sou o caminho. Vocês querem saber a realidade das coisas? É vida, e vida sou eu. Então ele pessoalizou, de certa forma, nele, no ser dele, todo o anseio filosófico. Por que eu penso a respeito da reflexão estruturada e filosófica dessa maneira? Eu não consigo pensar no campo da ética somente como o campo de regras e avaliações quanto a um aspecto. Eu creio que toda teoria de valores e todo processo de análise para valoração de alguma coisa está dentro de um mesmo campo. Isso significa que a avaliação estética, na minha opinião, está lá no campo de valores. Você quer trocar isso em miúdos? Para mim, a questão estética é uma questão de ética. Aí fica mais pesado, não fica? Para mim, o feio é pecado. O feio é mentira. Nossa, mas você vai virar para mim e falar, ih, agora dançou, porque o Davi acabou de se condenar. Eu reconheço que com 20 anos de idade até era passável, mas agora aos 50 fica complicado. E ninguém fica acanhado, que eu não vou chamar mais ninguém de exemplo aqui, não. Mas se o meu referencial para avaliação estética está enraizado no plano de Deus, e aquela linha mestra que cobre de cabo a rabo, o que é feio? O que é belo? Quando eu falo de epistemologia, eu digo que, dentro de uma epistemologia verdadeiramente cristã, especialmente uma epistemologia reformada, a justificação do conhecimento, aquilo que transforma mera crença em conhecimento, aquilo que tecnicamente a gente diz epistemiza a crença, é concordância com o plano de Deus. Tá? Porque outros vão buscar outros tipos de forma de epistemizar as crenças. Por exemplo, eu viro para você e falo, o que distingue mera opinião de conhecimento é quando a crença é verdadeiramente justificada. Uma crença verdadeiramente justificada, eu vou criar um método de justificação. Então, o mais tradicional, que ainda está no suco que a gente bebe, ele diz assim, a crença verdadeiramente justificada é aquela que ou é uma crença básica, caracterizada por ser irrefutável, por ser evidente aos sentidos ou incorrigível. E essa serve de crença básica.
e as crenças que puderem, por um processo simples de lógica, ser derivadas a partir das crenças básicas. Isso cria uma fundação de crenças básicas, e elas são básicas porque elas passam o teste da racionalidade. Qual que é o teste da racionalidade? Irrefutável, incorrigível ou evidente aos sentidos. Tá? Passou esse teste básico, eu aceito essas crenças como verdadeiro conhecimento. E tudo que puder ser logicamente derivado delas, eu também vou construindo no meu arcabouço de conhecimento. Tudo bem e bom, até o momento que alguém vira e fala, mas moço, essa proposta sua aí passa o teste? Ela é incorrigível? Ela é evidente aos sentidos? É irrefutável? Não é. Então você tem um sistema todo que é inconsistente em termos de autorreferência. Isso é na epistemologia. Aí tem outras formas de tentar justificar e epistemizar as crenças. Geralmente, com os meus alunos de epistemologia, eu trabalho para mostrar que todas essas tentativas de justificação epistêmica falham. E aí eles viram para mim e falam, mas o que então vai sobrar? Vamos mergulhar no irracionalismo? E a minha resposta é, não, para mim é muito simples. Porque eu acredito que todo conhecimento é essencialmente fruto de revelação. Da revelação especial de Deus e da revelação geral de Deus, dentro de mim e no mundo ao meu redor. E que essa revelação acontece porque Deus criou um mundo que se revela, assim como Deus é um Deus que se revela. E que, portanto, para mim, o que epistemiza a crença que eu tenho é se ela coincide ou não com aquilo que Deus diz que é. Se os meus pensamentos estiverem parecidos com o dele, eles são acurados. E aí, de fato, eu sei, e não só acredito. É isso, essencialmente, que Agostinho queria dizer quando ele falava, eu creio para que eu possa entender. Eu creio e ouço a voz do Criador, e tenho por parâmetro o que ele diz. E o meu julgamento estético, então? O que é que justifica o meu julgamento estético? Belo é o quê? Eu vou pedir para você, eu vou pular alguns aspectos aqui, senão vou desviar demais. Mas eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Mateus, capítulo 26, verso 10. Não gosto de levar cavaco para o púlpito. Vou explicar e me perdoem aí os professores de seminários, professores de homilética. Já peço antecipadamente o perdão, mas eu acho que muitas vezes a gente perde valor estético na hora de pregar a palavra de Deus, e a pregação da palavra de Deus deveria refletir a beleza do próprio texto e refletir a beleza dos raciocínios de Deus, e a gente perde porque, não satisfeito em fazer uma escultura, não satisfeito em fazer um entalhe de madeira, a gente sobe no púlpito e faz questão de mostrar para os outros as ferramentas que usou e os cavacos que sobraram. Ou seja, a gente quer repetir a nossa exegese para o povo que está sentado, e acha que isso é exposição. Exposição bíblica não é repetir a exegese. Exegese deve te levar até o significado do texto, até o que o texto diz. A hermenêutica te ensina, então, a tirar o significado, e você, desse significado, descobre as proposições que Deus tem para o povo naquela passagem. Você apresenta as proposições e usa por suporte tudo o que você precisou antes, mas não para chegar e ficar demonstrando os cavacos. Isso basicamente diz que eu tento evitar ao máximo, pelo menos na minha prática de pregador e sem uma crítica a outros, chegar no púlpito e ficar dizendo, aqui é uma partícula que quer dizer isso, isso, essas são explicações que elas fazem parte do meu processo para entender o que está sendo dito. Eu quero chegar e dizer, o Senhor diz isso aqui. Mas às vezes uma pequena explicação é necessária, e esse, afinal de contas, é um seminário, uma casa de profetas. Lê para mim, versículo 10 no capítulo 26. Todo mundo sabe o que está acontecendo aqui, eu acho, na hora que lê, vai ficar óbvio. Lê para mim em voz alta. Jesus, sabendo disso, disse-lhes, por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Tristemente, boa ação ficou consagrado em muitas das nossas traduções. Porque esse é o único lugar na Bíblia onde o termo mais carregado que existe do senso estético
no grego clássico, no koiné e posteriormente é usado. Tudo aquilo que eu falei do cavaco no público é para me desculpar aqui, porque eu vou pedir para alguém abrir um Novo Testamento grego para mim e me dizer qual é a palavra que está sendo traduzida por boa ação. E o que significa? Bom, primeiro eu já falei para vocês, kalos é a palavra que é usada, inclusive no grego clássico, nos textos para discutir estética. O que é que Jesus quis dizer? Vamos ler esse texto e entender que um vaso de alabastro, pula aí uns 5, 6 slides, eu te aviso quanto, eu tenho uma foto ali de um vaso de alabastro da época que foi desenterrado. Isso é um vaso de alabastro. Isso é uma obra de arte. O perfume que essa mulher levou lá para Jesus, as estimativas variam um pouco, mas é algo em torno de uns $6.000, uns R$20.000 que custaria para você encher aquele vasinho que ela levou, porque a Bíblia fala dos 300 denários, tá? Que seriam 300 dias de trabalho diarista, tá? Essa mulher chegou e ungiu Jesus. Jesus diz claramente, ela está me ungindo, vocês não... Enquanto vocês estão fugindo de cair a ficha do que vai acontecer comigo, ela já está me ungindo enquanto eu estou vivo. Mas Jesus chama isso do quê? Ele diz, para de molestar essa mulher, não incomoda ela, porque ela fez uma coisa linda por mim. Reverendo Fogo, eu fico tremendo de medo aqui, porque eu já estou quase defendendo arte performática se for feito desse jeito. Porque o que ela fez foi uma performance, não foi não? E que Jesus avaliou como linda. Por que é que Jesus chamou de linda essa coisa que ela fez com ele? O cheiro do perfume? Sim, o cheiro do perfume certamente contribuiu para o ambiente, para criar o ambiente. O vaso de alabastro, fez questão de falar, né, que foi um vaso de alabastro, um vaso caro, entalhado de pedra. Mas não foi por isso. Por que Jesus chamou de coisa linda? Coisa boa não está totalmente errado como tradução. Só acho que perde um pouco da cor, porque dá a ideia, não, ela foi boazinha, ela fez uma coisa legal. Não, deixa ela em paz. E Jesus não fala desse jeito, Jesus fala pesado, ele fala, não molesta essa mulher, que ela fez uma coisa linda. E vocês ficam falando aí que o dinheiro tinha que ser para os pobres, mas vocês vão ter os pobres o tempo inteiro para cuidar, mas não caiu a ficha de que eu vou ser levado, e essa mulher me honrou aqui, ainda, em vida. Quase que implorando para os discípulos, me honrem em vida. Os discípulos foram descobrir mais tarde que eles iam viver debaixo do mesmo ímpeto de querer honrar a Cristo enquanto estavam vivos. E eu me comovo quando eu penso nisso, porque é uma inversão, eu estou jogando um espelho e virando do outro lado, né? Mas eu me comovo quando eu penso que eu sei que eu vou honrar o meu Cristo, eu sei que eu vou viver uma vida digna dele, e eu sei que eu vou mostrar a beleza da santidade dele. Mas eu não queria ter que esperar até eu morrer para fazer isso. Eu queria fazer ainda em vida. Eu queria de algum jeito conseguir refletir essa beleza ainda em vida. E refletir essa beleza não sozinho. Já falei para vários aqui já me ouviram falar. Eu não acho que eu sou bem covarde, mas eu brigo melhor em turma. Eu prefiro as coisas dentro da comunidade da fé do que sozinho. Eu queria refletir essa beleza juntos. E nenhum lugar mais apropriado do que quando eu adoro a Deus. Bom, Jesus vira e diz, deixa a mulher em paz porque ela fez uma coisa linda. Que eu tenha conhecimento, e eu tentei achar, não existe outro lugar nas Escrituras no qual a palavra linda, muito bonita, beleza nesse sentido, beleza superlativa seja usada. A palavra kalos não aparece em nenhum outro lugar na Bíblia, exceto nessa história. Aparece nessa história em 3 lugares diferentes. São 3. Mas em nenhum outro lugar. Só ali, Jesus dizendo que ela fez uma coisa maravilhosa.
Isso daqui não é introdução, mas eu espero ter trazido vocês até um ponto onde eu posso começar a falar do ponto de vista histórico. A Reforma Protestante envolveu uma série de transformações. Ela foi essencialmente uma mudança, vou usar um termo que eu não gosto muito, porque está desgastado, mas ela foi uma revolução copérnica, uma mudança de paradigma, e falei o termo, porque agora todo mundo fala de mudança de paradigma, mas o que eu quero dizer é que ela foi uma revolução copérnica, ela foi algo que virou tudo de cabeça para baixo. Ela pegou um mundo que tinha sido transformado no mundo da tensão entre natureza e graça tinha sido reduzida a alguma coisa que vem e completa a natureza quando a natureza correu seu curso. Sua razão humana caminha por conta própria, por métodos naturais, até um certo ponto. Quando ela alcança seu limite, a graça supre para você subir os últimos degrauzinhos que faltavam. Você se esforça para merecer o favor de Deus, mas não consegue. A graça vem e supre o que faltava e te permite. Todo esse sinergismo que dominou a igreja em todos os sentidos e que dominou a igreja artisticamente também. Porque não era só a epistemologia da igreja que tinha virado intelligo ut credo, eu entendo para que eu possa crer, eu sigo a razão até seus limites. Tá? São Tomás de Aquino, no Divisão e Métodos da Ciência, que está dentro do comentário dele sobre Boécio, ele discute isso extensamente, essa visão dele de epistemologia. Também no campo estético, a igreja abraçou muito cedo uma visão sinergista. E numa visão sinergista, ela havia a cooperação entre o belo para o homem e o belo para Deus. Mas como o velhinho Schaeffer nos mostrou, e aí os alunos que não lembrarem disso vão ser lembrados pelos outros alunos mais velhos e pelos professores e tudo, quando você divide em 2 andares, o andar de baixo sempre devora o de cima. Natureza devora a graça. Os particulares devoram os universais. Natureza devora a liberdade. Porque um é concreto, o outro não é. Segmenta e divide, e aos poucos o que fica é o andar de baixo. Quando nós chegamos no período logo anterior à Reforma Protestante, todo o senso estético era baseado em algumas coisas. Ele era baseado no interesse político de demonstrar a opulência da igreja para que sua autoridade fosse mantida. A arte era instrumental. A arte era feita ou para ensinar ou para gerar os tipos de sentimento que iriam permitir que a autoridade fosse mantida. A imponência das catedrais, a própria arquitetura das igrejas, eles tinham em vista, primariamente, colocar o sagrado tão distante, tão mais alto, que você o admirasse, que você fosse compelido a fazer o quê? Bom, depende. Ajoelhar diante da relíquia e dar o dinheiro para o padre que pediu, beijar a mão do sacerdote ou do pontífice, sabendo que ele é o único que tem acesso àquela beleza. E foi-se embora muita coisa que a igreja tinha conhecido, de simplicidade, de belezas mais profundas. Mas o interessante é que quando você vai olhar na igreja primitiva, e se eu tivesse tempo, ia mostrar para vocês alguns slides de algumas das pinturas encontradas em catacumbas, e você vai olhar para a igreja primitiva, e você descobre que a igreja primitiva, quando alguém ia pintar uma cena, por exemplo, uma representação artística, uma cena de vários irmãos crentes em volta da mesa, tendo a refeição, cáris, ou a própria Santa Ceia, eles pintavam gente real, com traços às vezes estilizados, às vezes esses traços nem eram tão perfeitos, mas era gente real, com os pés plantados no chão. Você vai olhar 4, 5 séculos depois, e você tem um quadro de um santo, e ele tem uma áurea enorme na cabeça, um círculo de luz, e os pés mal tocam o chão. É como se ele fosse um ser etéreo. Você pega uma figura da Madonna com Jesus Cristo,
já é um problema, mas você pega a figura da Madonna com Jesus Cristo e você tem um mini adulto. Alguns quadros desses me assustam porque parece um mini-mi. Jesus é pintado com as feições de um adulto, pequenininho, sentado ali. Por quê? Porque a representação da beleza perde o propósito que ela tinha de apontar para o que é o transcendente e nos mostrar o sorriso do transcendente aqui na imanência, nos mostrar pedacinhos da maravilha que Deus é, foi raptada e estava sendo usado para quê? Para reafirmar o poder da igreja ou para nos manter sempre num estado de dependência. O que acontece na reforma? A reforma acontece ao mesmo tempo em que um movimento secular parecido está ocorrendo. E existe relação entre os dois. Se alguém disser para você, o humanismo gerou a reforma protestante, dá risada, porque essa pessoa historicamente está por fora. Mas, ao mesmo tempo, nós nunca vamos dizer que a reforma e o humanismo não se tocaram em vários momentos e de várias formas. Haja vista o fato de que o texto do Novo Testamento grego de Erasmo foi importantíssimo para muito do que veio logo depois. Mas o humanismo era um movimento ad fontes, um movimento de querer voltar para um passado diferente, onde havia menos preocupação em justificar e manter uma igreja opulenta nas costas do povo. Só que para qual é o ad fontes? Vocês conhecem a expressão latina ad fontes, né? Um movimento de retorno às fontes, de retorno ao passado. O ad fontes do humanismo era voltar para o quê? Para um período clássico, pagão, pré-cristão. Vamos voltar para o helenismo, vamos voltar para o período greco-romano. Porque lá a gente tinha a verdadeira beleza, a verdadeira busca do saber, lá a gente tinha... Ele era um ad fontes que queria voltar para o período pré-cristão. A reforma foi um ad fontes também. O ímpeto era muito parecido, mas a reforma queria voltar para o quê? Para a pureza da igreja. Vamos voltar para o Novo Testamento, vamos voltar para a igreja neotestamentária. Não na ideia de reverter no tempo, porque a maioria dos reformadores tinha um senso claro de que a teologia, a doutrina deles estava bem desenvolvida. Naqueles 1500 anos, a igreja resolveu muitos problemas, formulou muitas coisas que precisavam ser formuladas a partir das escrituras. Mas eles queriam um ad fontes onde eles diziam, vamos voltar para uma realidade que anteceda esse período bizantino, esse período medieval, e vamos voltar para uma realidade diferente quanto à igreja. Tá? O problema é que no ad fontes do humanismo fica patente o interesse artístico, certo? No ad fontes do humanismo, você volta para uma realidade pré-pagã, mas essa realidade pré-pagã não é proposicional. Então ela precisa ser apresentada de que forma? Arte, arquitetura, forma, matemática, pensamento filosófico, literatura, pintura, libertos daquela servidão a uma autoridade humana na igreja, essa liberdade fez com que eles voltassem para aquele período pré-cristão, para aquele paganismo, primariamente através das artes, como expressão. Já na reforma, os reformados tinham o texto das Sagradas Escrituras, eles tinham a revelação proposicional, então a volta deles não precisava voltar para uma expressão artística como fonte de inspiração e conhecimento. Mas o perigo nosso, quando a gente olha, é o anacronismo de ignorar que eles, ainda que não precisassem voltar para aquilo como fonte, o faziam como expressão. E aí a gente pega questões que são muito pessoais, de vários reformadores diferentes, e a gente faz uma confusão total. Primeiro, a gente esquece que eles eram pessoas que estavam desenvolvendo o pensamento deles, as implicações da fidelidade às Escrituras, e eles estavam desenvolvendo isso e havia entre eles diferentes visões. Por exemplo, alguns deles valorizavam muito pouco artes visuais, outros valorizavam grandemente.
Tinha um elemento de pessoalidade nisso e também tinha algumas questões que eram mais de reflexão. Pierre Viret, um dos meus reformadores favoritos, o homem que reformou Lausanne, Pierre Viret continuou escrevendo óperas cristãs depois de convertido. Ele fazia isso antes de virar reformado. Quando ele virou reformado, ele continuou fazendo. Mudou o teor das óperas dele, mudou o significado, mas ele continuou fazendo isso e produzindo. Ele não produzia ópera para culto. E se ele fosse fazer balé, o balé dele não ia ser... Reverendo Ageu, não fica bravo comigo, porque eu já mostrei o quadro da Capela Sistina sem perceber que eu tinha que ter pintado uma folhinha em cima do Adão lá, mas e agora ainda vou usar uma expressão, me perdoa. Mas não podia ser Bambi, né? A questão é essa. Viret trabalhou com várias expressões artísticas de uma forma estupenda. Interessante que Viret foi o cara que argumentou de forma mais forte quando falaram, pronto, agora eu vou fazer meus pontos com o diretor do seminário. Quando chegaram e disseram que era um absurdo ele, Calvino, Farel, promoverem uma educação teológica nos seus respectivos seminários, que demorava 3 anos, quando a expectativa de vida de qualquer um que atravessasse de volta para a França, dos huguenotes, era de 6 meses. E eles diziam, é estúpido você gastar 3 anos preparando um ministro que vai pregar 6 meses. E Viret foi o que fez a defesa mais ardente disso, dizendo, não, é porque o Evangelho vale isso. O Evangelho vale preparar um homem 3 anos para pregar fielmente, mesmo que só por 6 meses. Viret é um exemplo de alguém que continuou fazendo a expressão. Outros dos reformadores, Calvino, em muitos sentidos, a gente olha para Calvino e a gente fala, ele não era chegado em arte, ele tinha um estilo, a gente quase que imagina que os reformadores tinham lá um estilo Quaker, a gente confunde o estilo dos puritanos com o que eles chamavam no inglês, especialmente os Quakers e os Brethren de Plymouth e tudo, de plain. E a gente não entende que simples não significa plain necessariamente. Tá? Mas você pega as cartas pessoais de Calvino, e elas estão aí disponíveis, muitas delas já disponíveis em português e inglês. Se você ainda lê francês, você vai encontrar vários volumes, inclusive disponíveis na internet para você ler. E você vê as cartas dele, e você descobre que ele era capaz de virar e falar, por exemplo, para uma madame cujo marido era um nobre francês, eles eram huguenotes, e o marido queria mudar para Genebra, eles queriam fugir para Genebra, e ela estava preocupada, e ele escreve uma carta para ela, na qual ele descreve, olha, existem pessoas, artesãos e até artistas aqui em Genebra, eu consegui achar gente que me provê com bom vinho, com boas comidas, tem um sapateiro de primeiríssima linha que produz obras lindas de sapato, e é engraçado ver o Calvino discutindo qualidade de roupa ou de sapato. Alfaiate, discutindo isso daí. É claro que a gente vai virar e falar, mas ele só estava discutindo do ponto de vista prático, né? Sem preocupação estética. Não é onde Deus nos chama para pensar, não é assim que Deus nos chama para pensar. Mas o que a gente percebe no pensamento reformado, que virou de cabeça para cima, eu sei que no Brasil a gente usa 2 formas diferentes, né? De ponta cabeça ou de cabeça para baixo, né? Mas quando fala de cabeça para cima é uma só, né? O que a reforma virou de cabeça para cima de volta, o que outros tinham virado de ponta cabeça ou de cabeça para baixo, em termos da estética, foi que a reforma trouxe de volta o senso de que beleza era definido pelo uso adequado e pela relação adequada com o plano de Deus, com o propósito, com o objetivo. Que a harmonização de material, de forma, de apresentação com o propósito e objetivo nos dava, assim, uma base para fazer julgamentos estéticos, assim como se faz julgamentos éticos. Por exemplo, é com a reforma que você vai descobrir pessoas que pela primeira vez começaram a fazer trail. Como é que chama fazer trail? Quando a pessoa gosta de sair para caminhar em floresta, às vezes usa Hã?
trilha. Foi com a Reforma Protestante que algumas pessoas começaram a dizer, a natureza está aí para ser observada e apreciada. As caminhadas pelos Alpes suíços, quem gostava de contar essa história era Francis Schaeffer. Ele dizia que ele fazia suas longas caminhadas pelos Alpes suíços, desde que ele tinha descoberto, quando ele foi, de certa forma, teve lá parte da sua educação artística, com o Hans Huckmacher. E ele disse, foi o Hans que me chamou a atenção que os primeiros registros que nós temos de pessoas fazendo alpinismo ou trilha pelas montanhas só pelo gosto de apreciar aquilo, foi com a Reforma Protestante. Porque nota que interessante, o viés platônico que permeou o novo humanismo, ele fazia com que a contemplação e a idealização fosse muito mais importante do que a visão real da coisa como ela é. Mas foram os reformados que disseram a natureza precisa ser apreciada nas suas cores, na beleza real do que ela é. A pintura, logo que a reforma aconteceu, surgiram os grandes mestres holandeses. E a primeira forma de pintura deles foi voltar para um realismo, mas não era um realismo na tentativa de fazer fotografia, era um realismo calculado. Os quadros de natureza morta passam a dominar, junto com outros de cenários religiosos, mas eles passam a dominar o cenário. Por quê? Porque eles perderam o medo de entender que a beleza precisava ser encontrada, aquilo que eu gosto muito de chamar beleza escondida. Que nesse mundo que Deus criou, a beleza deve ser vista e destacada, mas destacada com o olho para o seu propósito, claro, para a sua natureza, mas aí para o seu propósito e a participação que ela tem dentro do plano de Deus. E aí qualquer objeto de beleza aponta para fora de si mesmo. Isso é interessante, porque se o primeiro conceito que na reforma virou de cabeça para cima, a questão estética e a reflexão estética foi o conceito de que a beleza com propósito, de que a beleza deveria ser avaliada à luz do propósito, à luz do plano de Deus, à luz da sua função, da função que ela... Não a funcionalidade meramente mecânica, instrumental. Ela poderia ter valor simplesmente porque ela refletia uma beleza, a arte, por exemplo, mas essa beleza tinha que ser a beleza do que é, o destaque da beleza do que é por causa de como Deus fez. Então, o propósito entrava em questão. Mas a segunda questão é que eles tiveram a compreensão de que a arte precisava apontar para fora de si, de que ela, na verdade, eles não chegaram a formular isso. Eu, pelo menos, não encontrei ninguém. Pierre Viret chegou perto, mas eles começaram a perceber que a arte precisava apontar além de si mesma. Eu me arrepiei quando ouvi de um cantor popular brasileiro, um dos poucos que tem composto algumas coisas de qualidade e com anseio do eterno nos últimos tempos, e numa conversa pessoal com ele, eu expressei gostar de algumas das músicas que ele fez por crer que a poesia ali estava conseguindo apontar para a transcendência. E ele virou para mim e falou, mas isso daí eu aprendi da minha mãe, que era batista e que dizia para mim, a sua música tem que apontar para fora dela, para alguma coisa maior que ela. E eu achei interessante, um insight ali de uma pessoa que está lutando, que não conhece a Deus. Sei que não conhece, porque depois a gente teve algumas interações. Sei que luta com isso e está fugindo de Deus. Mas interessante essa admissão, né? De que o anseio de uma arte verdadeira é aquela que aponta para fora de si. Esse foi o segundo ponto que a reforma deixou muito claro. A arte, a beleza cumpria um propósito próprio, ela não precisava ser dependente de outras coisas. Então, beleza não era só para ornamentar alguma coisa para produzir outras experiências. Ela tinha valor próprio, a arte tinha valor próprio. Mas o valor dela estava naquilo para o qual ela aponta.
Agora, junta esses dois conceitos para mim. A questão de que função é definitivo no julgamento estético e de que apontar para fora de si, para algo maior e além, é uma segunda parte do julgamento estético. Juntou essas duas coisas? Então vamos falar do nosso culto, da nossa adoração. O que é que faz a diferença de um culto feio e de um culto bonito? É se você usa instrumentos ou não usa. É se você pinta a sua igreja caiada de branco, ou se você tem algum padrão ornamental lá dentro. É se você tem vidros transparentes ou vitrais. Lembra, a não ostentação foi uma parte muito consciente dos nossos pais na reforma. E eu creio que uma parte valiosa que precisamos continuar fazendo. Tá? Deve haver de nós, uma expressão que às vezes eu uso, deve haver de nós assim um despojamento despretensioso. Porque às vezes a gente fala despojamento, mas na verdade despojamento é um jeito, uma pretensão tremenda, né? Não, é um despojamento despretensioso. Aquilo que às vezes a gente chama de simplicidade. Mas não é aquela simplicidade simplista, antes do complexo. É aquela simplicidade que se alcança depois que você perpassou o complexo. É a simplicidade dos finais, da clareza de propósito e da liberdade para colocar a beleza exposta, em parte para que todos vejam, mas em parte para apontar para si mesma? Não, para apontar para fora de si, para algo maior. Aí vamos fazer um julgamento estético, então, quanto ao culto. Então não é uma questão de como você pinta a sua parede, do número de instrumentos que tem. Mas o culto carente esteticamente é aquele em cujas coisas são feitas lá dentro sem levar em conta o propósito do que está acontecendo ali e o propósito do plano de Deus. Se eu disser que na minha igreja, quando alguém começa a falar em línguas, alguém fala em línguas sem interpretação, por mais absurdo que isso possa parecer, provavelmente o senhor vai virar e falar, mas a Bíblia fala que não é para fazer isso, porque vai que entra um estranho lá dentro e não entende o que está acontecendo. Eu sei que na época de Paulo era isso que estava acontecendo, não é? Do mesmo jeito, como é que eu posso cumprir o propósito de fazer conhecido o Deus que eu estou adorando e fazer conhecido a adoração dele, se eu escolher uma forma de expressão que não comunique, que esteja em despropósito com aquilo que está sendo feito? O que isso significa? Isso diz alguma coisa a respeito de estilo de culto? Não. Diz alguma coisa a respeito do que vem antes do estilo, do que me permite julgar o estilo ou não. O que vai determinar o tipo de arte e de manifestação artística com o qual a igreja comunica e direciona os olhos e aponta para a beleza de Cristo, precisa ser determinado pelo propósito real do que eu estou fazendo e pela teologia do que eu estou fazendo. Vamos lá, teologia do culto. Vamos falar da teologia do culto. O culto é um espetáculo? É, claro que é. O culto é um espetáculo. Meu Deus do céu. A Bíblia fala que o culto é um espetáculo, onde Deus e os anjos veem aquilo que nós fazemos, ele é plateia. O problema é esse, vocês querem falar que não é espetáculo, porque vocês estão com medo que eu vou dizer que quem está sentado no banco é plateia. Não! Quem é a plateia do meu culto? Não, nós estamos com um problema de comunicação aqui. O que significa plateia? Minha esposa e meus filhos arrebentaram comigo no sábado de manhã. Os gêmeos e a Adriana. Eu acordei um pouco mais tarde, fazia semanas que eu não conseguia. Sempre um evento e outro, falando aqui, fazendo isso, não conseguia. Acordei um pouco mais tarde. Essa semana eu viro 50. E eles sabiam que eu não ia ter outro sábado em casa. Então, quando eu acordei com barulheira na varanda de casa, na verdade no pátio que tem lá, é num sítio,
coisa bem simples, mas eu tenho uma piscina muito gostosa na frente de casa. E lá, nas pedras mineiras da piscina, eu ouvia barulheira. Eu fui pegar uma xícara de café na cozinha, e eu já ouvia barulheira, já fui saindo. Quando eu fui saindo da porta, meu filho falou, espera, pai, espera, segurou a porta, né? Eu falei, caramba, esse adolescente aí segurando a minha porta. Aí deu 5 minutos e falou, pode vir, pai. Eu saí lá fora, eu quase caí para trás. Eles montaram um show particular, só para mim. De música, eles levaram instrumentos, levaram aparelho de som. Eles montaram como se eu fosse fazer uma festa e receber todos vocês ali em volta da piscina, só para eu assistir, tinha uma cadeira só. E eles estavam todos vestidos a caráter, os meninos estavam usando colete, paletó preto e chapéu preto na cabeça, e a minha esposa toda preparada, e ela estava com a viola dela, ela toca viola clássica, ela toca violão também, e eles também tocam vários instrumentos, e aí eles começaram, e eles cantaram, fizeram o que a gente chama de pocket show, 8 músicas. E quando terminou, eu confesso que eu estava em lágrimas já, porque aquilo emocionou. Eles escolheram a dedo músicas que eles sabiam que tinham algum significado para mim, e foi o presente que eles resolveram me dar, um show inesquecível. Tudo que eles fizeram naquele momento teve valor por causa do contexto. E teve valor pelo significado de que minha esposa e meus filhos fizeram um show com uma plateia de um só. Eu fui o foco de uma expressão artística deles naquele momento. É como se eles estivessem querendo me oferecer aquela beleza só para mim, não tinha mais ninguém ali. Eles não estavam esperando os aplausos, eles estavam só querendo que eu regozijasse e fosse tocado com aquilo. O culto é, sim, uma performance, onde Deus é a plateia. Deus é o único que pode ser a plateia. Ninguém pode ocupar o papel de plateia. Ele convida os santos, de acordo com a palavra, para assistirem e verem tanto as nossas lutas quanto o ato de culto. Eu não sei o que significa isso, se ele e os anjos estão lá observando e apreciando, mas o culto é um ato feito para Deus, para deleite de Deus. O culto não tem nada a ver conosco em termos de objeto. E é para deleite de Deus. Não é para ensinar nada para Deus. Não é também para convencer Deus a fazer alguma coisa por mim. O objeto é Ele, não sou eu. Não pode ser, certamente, também para acrescer algo a Deus que Ele não tenha. Certo? Então, o objetivo ali é para o deleite de Deus. E eu não sei como, exatamente, mas por causa dos méritos de Cristo, Deus se deleita em nós. Deus não tolera o povo dele, Ele se deleita no povo dele. Isso é diferente. Agora, que papel nós temos no culto? Nós somos os atores, certo? Se Deus é a plateia, nós somos os atores, certo? E o pastor é o diretor, certo? Na peça de teatro, é isso? Não, quem é o ator principal do culto? Se o culto, se eu estou fazendo uma analogia do culto com uma performance, quem é o ator principal dessa performance? Deus. Ué, mas ele não é plateia? Uhum. Ele é a plateia e ele é o ator principal. Quem é o diretor? Deus, mediante a sua palavra. Ué, mas qual que é o nosso papel então no culto? Coadjuvantes, exatamente. Atores coadjuvantes num grande drama, onde Deus revela a sua glória para nós e em nós, e nos convida para sermos coadjuvantes num ato que é feito para o deleite dele. Agora, o que é que acontece quando nós agimos como atores coadjuvantes nessa maravilhosa performance que é o culto ao Senhor? O que tem de acontecer quando alguém é ator coadjuvante de gente muito boa? Se você fosse um ator, você preferia ser ator coadjuvante
com um ator principal bem medíocre para você brilhar mais? Ou você preferia ser coadjuvante do Robert De Niro? Claro que é do Robert De Niro. No seu caso, diria do Bruce Willis, né? A verdade, eu não me chama nunca mais. É claro que eu quero ser um ator coadjuvante junto com alguém espetacular, porque quem é que é transformado quando tem o privilégio de participar a convite junto com aquele que faz de forma perfeita e bela tudo aquilo que faz? Quem é que sai transformado? Eu. O culto me transforma porque o diretor vai lá e manda o contra-regra, usar direitinho um script e me dizer as palavras do diretor para que eu possa ser lembrado delas, para que eu possa aprendê-las. Então eu ouço as palavras do próprio Deus pregadas. Porque o diretor dessa peça bolou que ia ser uma peça musical, ia ter momentos onde eu ia devolver para ele palavras de adoração que necessariamente precisariam ser palavras que ele tivesse me dado, para que eu pudesse devolver. Eu não posso devolver algo que não é dele. Não tem fogo estranho no altar de Deus. Mas o convite é esse. E eu fiz um caminho, percorri com vocês um caminho mais amplo, para chegar nesse ponto de dizer, foi na reforma que nós descobrimos a libertação do culto, para que o culto pudesse ter arte verdadeira, mais e não menos. O que me corta o coração é que muitas vezes nós assumimos certas posturas que fazem com que a gente coloque menos e não mais. E a libertação foi para mais e não menos, não mais excesso. Algum de vocês aqui já teve o grande privilégio de passear por algumas das cidades onde a reforma protestante na Europa foi muito forte? Alguém aqui já caminhou pelas ruas de Genebra? Não. Já caminhou, né, Fulton? E Zurique? Já teve o privilégio? O que me chocou andando em Zurique é que você passa nas ruas principais de Zurique, nas ruas antigas de Zurique, da época da Reforma, e você vê palacetes maravilhosos, grandes. Você olha para esses palacetes e da rua você já tem uma ideia de quão imponentes eles são. Mas você passeia em Genebra e você passa nas ruazinhas e você vê casas que da rua você olha para elas e elas quase que parecem aquelas casas belas com cadeiras na calçada, escrito em cima que é um lar, da canção popular, aquelas casas antigas que eram feitas assim, com a face quase na rua, e que tinha uma entradinha, um jardinzinho assim, bem pequenininho, não era um jardim, uma mini varandinha, e às vezes a janela da sala de visitas já dava direto para a rua, sabe que casas que eu estou falando, de interior? Você passeia lá em Genebra e você vê algumas casas que você quase que jura que são casas simples, com cadeiras na calçada, escrito em cima que é um lar. Mas eu tive o privilégio de entrar em uma daquelas casas. E me assustei, porque lá dentro era um senhor palacete. E eu perguntei para o dono. E ele falou, não, essa casa está na minha família já há 6 gerações. Ele era um descendente distante de Turetino. E eu falei, e essas outras casas aqui são assim também? Ele falou, sim. E eu falei, me explica por quê. Ele falou, porque desde a época da Reforma a gente sempre entendeu que a opulência era pecado. Que você ficar demonstrando para os outros riqueza era um sinal de fraqueza. Então essas casas têm um exterior simples porque quem passa na rua deve ver essa simplicidade. Mas aqui dentro é essa riqueza. E eu me lembro naquele dia de pensar, eu quero pensar a respeito do culto reformado assim. Uma simplicidade que na verdade só vem para destacar uma profunda riqueza interior, onde existe liberdade para dentro dos verdadeiros propósitos do culto, que tem a ver com deleite de Deus dentro da palavra dele, com submissão a ele como diretor de tudo o que acontece ali, entendendo que ele é o diretor, ele é o ator também, principal, mas que nós somos convidados a apreciar a beleza e sermos transformados pela beleza daquela performance.
E aí, nesse sentido, sim, dá para dizer que o culto é uma performance. É lógico, quando você transforma o culto em algo feito para atender aos outros, quando você troca os papéis, tá? Se eu disser, não, você é a plateia do meu culto, e aí eu fizer o seguinte raciocínio, mas ela é uma moça reformada. Se ela lesse inglês, só ia ler a ESV. Ela adora o John Piper. Como que é aquela música dizia? Tem um coraçãozinho escrito, eu amo John Piper, tatuado no braço. E ela é, assim, muito apegada à teologia reformada. Então, para agradar a ela e a geração dela, eu vou fazer um culto, assim, meio voltado para uma ideia XYZ. E que diferença seria isso de eu virar e falar, esse cara adora um culto moderninho, para atraí-lo eu vou fazer um culto voltado para ele. Que diferença teria entre os dois? Está tudo errado. É igual a pergunta de matar minha mãe. Já está errado do começo. A pergunta é outra. A pergunta é, quer seja com música erudita, quer seja com música antiga, quer seja com os salmos, ou com salmos que são feitos usando os salmos, ou com, e eu sou absolutamente avesso a usar qualquer tipo de expressão musical na igreja que não seja resultado da palavra, é óbvio. Eu acho que a gente não tem a liberdade para introduzir coisas ali que já não estejam na palavra de Deus. Como é que eu vou devolver para Deus o que Ele falou se o que eu estou falando é invenção minha? Agora, como que eu vou fazer isso? Se vai ser com as palavras exatas de um salmo traduzido, que já está traduzido. Nenhum de nós está cantando em hebraico. Ou eu vou utilizar palavras que expressem essa mesma verdade, esse mesmo conteúdo da palavra de Deus, do Novo Testamento também, mas eu vou saber, eu estou fazendo aquilo para Deus, eu quero que seja dele, por meio dele e para ele. Esse é o propósito. Mas eu entendo que Deus quer que eu faça uma coisa bela, o melhor que eu posso. Como ali a história do perfume. E mais que isso, Deus quer que eu faça uma coisa que aponta de volta para a beleza e para a santidade dele. Isso muda tudo. Isso muda até a estética de como nós nos apresentamos na igreja. Isso muda o estilo de pregar. Sabe aquela pregação irada? Eu tenho um amigo que ultimamente, um conhecido que ultimamente eu tenho insistido com ele. Cara, eu sei que parece para você que está dando certo ser esse pregador irado, pregando lei e de forma brava o tempo inteiro. Mas está errado, não importa se está dando certo, está errado. Deus quer que você apresente sim a lei, mas a lei é respondida pela graça sempre. Eu fico lembrando uma vez, meu irmão, você não vai acreditar. Eu estava num culto, não era a minha igreja, eu era pastor auxiliar numa outra igreja. E eu fui com meus pais participar do culto na igreja que eles estavam frequentando quando meu pai estava lá no Westminster fazendo o doutorado. Era uma igreja pastoreada por um professor do Westminster, onde os presbíteros, de 12 presbíteros, 6 eram professores do Westminster, que eram presbíteros, né? E no meio desse culto, era um culto de verão, e no meio do culto estava pregando um pastor auxiliar que tinha vindo recentemente para a igreja, e ele estava bravo mesmo, ele estava falando da intolerância que Deus tem com o pecado, e eu acho que ele devia ter ouvido na noite anterior Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, do Edwards, porque ele estava indo por aí, e de repente, eu vi com esses olhos, um professor de seminário, professor do Westminster, que era presbítero da igreja, e fez assim com a mão, pedindo a palavra. E o pastor falou, pois não, professor Vern Poitras. E ele levantou e disse, pastor, com lágrimas, pelo amor de Deus, for God's sake, nos dá o evangelho porque o Senhor está nos massacrando aqui. E sabe o que aquele jovem pregador fez? Para vocês que estão aqui para terminar o seminário e virarem jovens pregadores, sabe o que aquele jovem pregador fez? Meu irmão, o senhor está correto, obrigado.
eu me empolguei e eu me esqueci que tudo que eu possa dizer sobre a lei é sem sentido se não terminar na graça. Então vamos falar de Cristo. E começou a falar de Cristo. Não recomendo. Os professores de seminários, se bem que a maioria dos professores aqui são pastores, né? Tem algum professor presbítero? Algum solano aqui? Não, né? Eu não recomendo, viu? Eu especialmente peço ao presbítero Marcelo, encarecidamente, não faça isso com o pobre do seu pastor, que ele desmonta. Marcelo é da minha igreja, ou da Igreja de Cristo, onde eu pastorei junto com ele. Mas que interessante, né? Num certo sentido, a humildade de ser lembrado daquilo e aceitar. O desespero de um professor de seminário que naquele momento sentiu que precisava pedir aquilo. Não é a situação que eu recomendo, mas é esse sentimento. Nós precisamos mostrar a beleza de Cristo em nós. O cântico preferido do meu avô Vadislau, pai do meu pai. Vovô sempre foi um pregador leigo, plantou algumas igrejas na vida dele como presbítero, inclusive a igreja presbiteriana de Araras, que tem um prédio educacional que leva o nome dele. Um homem com quem eu convivi pouco, apenas na infância e pré-adolescência, mas que amei profundamente. E ele tinha um hino favorito dele, que ele cantava o tempo inteiro. Eu vou pedir a vênia do diretor, do capelão, para a gente cantar junto esse hino, que eu tenho certeza que todo mundo sabe de cor. Pode ser? Vamos ficar em pé, que a beleza de Cristo se veja em mim. Vocês lembram? Quem aqui conhece? Então vamos lá. A beleza de Cristo se vê